Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. A Comissão de Direitos Humanos debateu hoje o decreto sobre a Política Nacional de Participação Social. Um projeto para cancelar o texto da Presidência da República está em análise no Senado depois de ter sido aprovado pela Câmara. Todos os convidados são a favor do decreto. O texto determina que os órgãos públicos federais considerem os mecanismos de participação social, como conselhos e conferências, na formulação e acompanhamento das políticas públicas. Os participantes criticaram a Câmara dos Deputados, que aprovou um projeto para assustar os efeitos do decreto. Todo poder emana do povo. Não é conversa fiada, não. Só é conversa fiada, isso, para os deputados da Câmara Federal, que de maneira raivosa, hostil, preconceituosa, retrógrada, tomaram atitude absolutamente histérica. Para este ministro do Superior Tribunal de Justiça, o decreto é constitucional. O decreto não afronta um dispositivo constitucional, nem de perto, daqueles dispositivos que tratam da prerrogativa do Legislativo. O projeto que derruba o decreto está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A presidente do Conselho Nacional de Saúde teme a falta de discussão sobre a matéria. Ele pode sim ser melhorado, ele pode sofrer alguns ajustes, mas o sentido a que ele se propõe realmente não pode ser questionado. Nós vamos provocar um debate com os 81 senadores e convidados. Os convidados fazem a exposição e os senadores questionam ou não contra ou a favor. Acredito que o Senado Federal, assim como o senador Paim está propondo, tem que fazer novos debates aqui. Então, é um diálogo permanente. O plenário decide amanhã se o país deve incluir no Código Penal o crime de feminicídio, o assassinato de mulheres motivado por ódio ao sexo feminino. Também está na pauta o novo Código de Processo Civil. A repórter Glauciene Lara tem as informações. As votações no plenário começam pelo projeto do Código de Processo Civil, em uma sessão extraordinária marcada para esta terça-feira, às 11 da manhã. O texto atual tem mais de 40 anos. Trata de prazos e recursos nas ações judiciais que envolvem bens, contratos e relações privadas. A reforma começou em 2009 no Senado, elaborada por uma comissão de juristas. O projeto ficou 4 anos na Câmara e foi aprovado com emendas em abril pelos deputados. Por isso, retornou à análise dos senadores. Código de Processo Civil, que foi operado por muitas mãos, por ministros do Supremo, por associação de juristas, ele determina a velocidade no encaminhamento dos processos na justiça brasileira. Eu acho que o grande ganho é velocidade no encaminhamento dos processos. Além do texto principal, o plenário terá que analisar 4 pontos do texto destacados pelos senadores. Foi feito um acordo para que se pudesse considerar 4 destaques, se votarem os destaques e a matéria ser votada no plenário do Senado, para daqui ela ser remetida para a sanção presidencial. À tarde, o plenário pode votar o projeto que reconhece o feminicídio como um tipo de homicídio qualificado. De acordo com o texto, ele ocorre nos casos em que a mulher é morta por violência doméstica, sexual, com mutilação ou tortura da vítima. A pena prevista é de 12 a 30 anos de prisão. O projeto é resultado do trabalho da CPI mista da violência contra a mulher, que funcionou no ano passado. O Brasil é um dos países com um índice alarmante de homicídios. Entre esses mais de 50 mil homicídios por ano, estão incluídos o feminicídio, os crimes contra as mulheres. Só que ninguém sabe, porque está num conjunto, está num bolo único. Então, na hora que você inclui a qualificação, você já pode separar e aí pode definir políticas específicas de combate ao feminicídio. E o Congresso Nacional se reúne à noite para votar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, fundamental para o funcionamento do governo no ano que vem. Ela determina que o país deve economizar 66 bilhões de dólares para pagar juros da dívida pública, autoriza aumentos de salários, a liberação de emendas parlamentares e muito mais. Ela deveria ter sido aprovada pelos deputados e senadores ainda no primeiro semestre, de acordo com a Constituição Federal. Ao definir as metas e prioridades do governo,
A LDO orienta como deve ser elaborado e executado o orçamento federal para o ano seguinte. Nós temos, por exemplo, no artigo 2º, as metas de superávit primário, que esse artigo 2º disciplina exatamente como essa meta deve ser alcançada e o volume e o montante dela. A LDO estabelece também a política de aplicação do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O relatório do senador Vitaldo Rego foi aprovado por unanimidade na última quarta-feira na Comissão Mista de Orçamento e vai a plenário nesta terça-noite. O relatório regulamenta o orçamento impositivo, que estabelece a execução obrigatória das emendas dos parlamentares. O texto também exige a publicação na internet dos gastos com obras públicas. Agora, não só os órgãos de controle interno e externo, como a própria sociedade terá um ambiente único na internet onde possa consultar e visualizar quais são as obras que estão sendo executadas e quanto delas já foi realizado e quanto já se gastou com cada uma delas. A sessão do Congresso para votar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias está marcada para 19h. A TV Senado vai transmitir ao vivo. Depois das diretrizes para os gastos públicos no ano que vem, é preciso votar o orçamento, que detalha as despesas da União. O prazo está apertado. Senadores e deputados entram em recesso na próxima semana. Hoje o relator explicou que a matéria ainda está na fase de emendas. É possível votar o orçamento assim que, tecnicamente, as peças estejam compostas. Nós temos prazo de emendas até amanhã, nessa terça-feira. A partir daí, os relatores setoriais terão que apresentar o relatório e aprovar. Esse material precisa vir para mim, eu posso consolidar esse material e aprovar rapidamente. Agora, eu dependo do ritmo dos 10 relatores setoriais de entregarem as peças para ver a consolidação. Portanto, não dá ainda para marcar definitivamente uma data de votação. Alguns parlamentares defendem que o Congresso seja convocado em janeiro para votar o orçamento. De acordo com a Constituição Federal, isso pode ser feito pela Presidente da República, pelos presidentes da Câmara e do Senado ou a pedido da maioria dos parlamentares. E a convocação tem que ser aprovada pela maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação pela TV ou pelo nosso canal no YouTube. Encerramos o Senado agora com imagens da iluminação natalina que está enfeitando o Palácio do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.